Barroso arregou. Nós tivemos aí a nossa primeira queda, né? A primeira derrubada do STF, aquele que ficou conhecido por dizer que a Venezuela era uma ditadura de direita, que perdeu o Mané, venceu o bolsonarismo. O Barroso, o grande iluminado do STF, arregou, tá com medo da Magnitsky e acha que saindo do STF ela não vai alcançá-lo. Na verdade é que o Barroso não aguenta a pressão e quer ir embora do Brasil. Vai abandonar o Brasil, vai para algum país da Europa, isso aí a gente tem certeza, porque ele não pode ir para os Estados Unidos, nem agora, nem nunca mais. Lembrando, a Magnitsky não tem fronteiras, ela alcança a pessoa onde quer que ela esteja. E aí ele faz um discurso todo triste, chorando, falando que quer aposentar e curtir a vida. Mentira, ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir para cima dele. É a primeira queda, tá? A primeira batida, né, do STF. E isso abre um risco muito grande para nós, que eu vou te mostrar. Mas primeiro veja a fala aqui, um trecho da fala do Barroso. Devo quase tudo aos meus professores e à educação que recebi. E hoje sou convidado pelas principais universidades do mundo. E falo isso também aqui, não por pretensão ou arrogância, mas por gratidão. O Brasil me deu tudo o que eu tenho. Ele não pode ir para qualquer faculdade do mundo, né? Estados Unidos ele não pode. Muito além do que sonhei quando tudo começou. Ao longo dos anos, aprendi a conviver e admirar os colegas com os quais compartilhei a aventura de fazer justiça nesse país formidável. Fez muita justiça, Barroso. Mas complexo. Cada um com sua individualidade e características pessoais contribuem. Bom, aí ele faz um discurso melodramático, dizendo que está saindo porque quer aposentar, mas a verdade não é essa, tá? A verdade é que ele não aguentou a pressão, ele sabe que vai vir muito mais de onde veio essas sanções, ele já não pode mais ir para os Estados Unidos, não pode ir para as faculdades que ele costumava ir para lá, mas pretende continuar indo para a Europa. Até que a Magnitsky alcance, né, as linhas aéreas, as empresas de linhas aéreas, impossibilitando que ele vá para qualquer lugar. Mas uma coisa é certa, ele vai sair do Brasil. Né? Ele sabe que não tem como ele andar no Brasil, porque ele criou uma rejeição muito grande por causa desse apoio à ditadura, né, que ele fez durante esse período. Porém, aí vem o problema. Lula vai convidar uma dessas duas pessoas que eu vou te apresentar agora para ocupar a vaga do Barroso. A primeira opção do Lula, todo mundo fala, é o Pacheco. A segunda opção é o Messias. Pacheco, como presidente do Congresso e presidente do Senado, foi o maior defensor dessa ditadura do Alexandre de Moraes e do Judiciário. Impediu em todos os momentos que eles fossem convocados, que tivesse o impeachment. Ele é um militante do Lula agora. Um perigo muito grande. Esse aqui, famoso Messias, que ia levar o documento para impedir o Lula de ser preso lá atrás no período da Lava Jato, agora advogado-geral da União, que está usando a máquina do Estado para perseguir os opositores do Lula. Né? Esse cara aqui também deveria estar preso. Pois bem, esses dois são as opções amicíssimos do Lula, tanto o Messias quanto o Pacheco. Agora, o Senado é que vai ter que votar. O Senado votou permitindo que o Flávio Dino se tornasse ministro do STF. O que o Flávio Dino fez logo em seguida? Bloqueou as emendas e deixou os senadores a ver navios. Lula vai fazer a mesma coisa. Agora, se o Senado permitir que este cidadão aqui se torne ministro do STF, aí, meu amigo, ano que vem é trocar todos mesmo, não tem salvação. E não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós. Lula quer colocar no STF um cara que fala abertamente que qualquer um que discorde do Lula, ou seja, de direita, é fascista. É isso.
É isso que eu quero ver o Senado fazer. O que o Senado vai fazer agora? É esse aqui ou é o advogado, mais um advogado do Lula? Hein? Qual será que o Lula vai escolher? O recado é muito claro. Senadores, por tudo quanto é mais sagrado, não permitam que o STF piore ainda mais. Pelo amor de Deus, vocês permitiram Flávio Dino. Flávio Dino chegou lá, já está abrindo investigação contra todos vocês e está bloqueando as emendas. Vocês vão realmente permitir que o Lula coloque uma dessas duas pessoas, aí, meu amigo, é caso perdido mesmo, não tem a menor condição de salvar esse país. E a culpa estará no Senado. Figueiredo ainda é pior. Acho que o Paulo Figueiredo ainda é pior. Tem uma conversa que você está tendo com o próprio Ayrton Vieira que se diz que eu e o meu amigo aqui, o Rodrigo Constantino, éramos terríveis. E que você tentaria achar algo que pudesse ser usado contra nós. Você, inclusive, diz que eu ainda era pior que o Constantino, e eu concordo, eu sou bem mais terrível do que o Constantino. Mas, no contexto dessa conversa, por que naquele momento você disse que eu seria terrível e que o que você queria achar, e por que você disse também que era tão difícil encontrar coisa contra mim? Às vezes o termo encontrar algo que te prejudique, assim, para o Moraes não existia contexto que prejudicasse ou não prejudicasse. Qualquer coisa era motivo para prejudicar. Então, por exemplo, se eu pegasse você falando do Pato Donald e colocasse lá, ia te sancionar por causa do Pato Donald. Se eu colocasse você falando que a I-75 é ruim, ele ia te derrubar por causa disso. Então, talvez a palavra não foi muito bem colocada naquele momento, mas a gente já sabia o que ele queria. Ele queria volume de publicação sua. Ele queria que a gente encontrasse alguma coisa que você falasse de urna, que você falasse de golpe, que você falasse de intervenção militar. Então era isso que ele pedia para procurar. Então, por isso que eu falo, ó, vamos olhar isso e aquilo. Agora, com relação a você, ao Constantino, e nesse caso, o Alan ganha, tá? Pelo amor de Deus, gente. Eu quero chegar no Alan. Volta de novo a conversa pra gente, Bruno, pra gente voltar nela. Essa conversa é interessante. Ela fala o seguinte, ele vira para você, e aí a gente está falando do Ayrton Vieira, juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Eduardo. Se você conseguir trocar as questões do Paulo Generoso, Paulo Figueiredo e do Constantino, ficaria muito bom. O ministro achou que todas elas acabam centradas na pessoa dele. Então, se puder trocar, achar alguma coisa que falam de defesa de golpe, critiquem as eleições, TSE, urnas e etc., ficaria melhor. Eu estou entendendo aqui que você tinha feito um relatório que nos citava, e aí o Ayrton está virando e falando assim, não, troca e procura alguma coisa, porque eles estão falando, esse relatório que chegou falando muito do Alexandre de Moraes, criticando muito o Alexandre. Ele está querendo coisas que tenham mais falando de defesa de golpe, crítica das eleições, do TSE e das urnas. E aí ficaria melhor. Veja o que você consegue. Tranquilo, muito obrigado, um abraço, etc. Aí você responde, eu que agradeço, pode ficar tranquilo, que eu estou chegando daqui a pouco e vou atrás disso. Aí eu levanto e coloco, vou tentar achar, porque esses dois aí são terríveis. O que você quer dizer especificamente com esses dois aí são terríveis? Pelo amor de Deus, né? Postar o Figueiredo ainda é pior. Acho que o Paulo Figueiredo ainda é pior. Eu ficava traumatizado, porque se era eu que tinha que olhar, o Figueiredo, pelo amor de Deus, você postava às vezes 100 coisas num dia só, e olhar todas as suas redes com o volume de coisas que era postado, ninguém merece. Ah, entendi. Entendeu? Era terrível porque eu postava muito. Muito, muito. Até para identificar as coisas, ficar olhando. E no tempo que o Moraes queria, era pior ainda. Eu nunca vi alguém postar tanto quanto você postava. Você era o top de postar. Você não era o top de criar perfil, mas você era o top de postagem. Aí você fala assim, acho que o Figueiredo ainda é pior. O Generoso a gente ainda consegue achar. Mas acredito que tem assim, a impressão que eu tive aqui ao ler isso, é que você está falando assim, coisa do Paulo Figueiredo defendendo o golpe, não tem, é meio difícil de achar. Do Generoso ainda tem, mas do Paulo é difícil. Mas de repente a gente consegue achar alguma coisa que dê para encaixar. Não precisamos colocar tantas. Umas, 2 ou 3 no máximo para dar uma argumentação boa, mas deixa comigo. Exatamente, é porque eu sabia já nesse período como funcionava a coisa e o que ele queria para não ficar tendo 10, 15 retrabalhos e o cara xingando, o cara ofendendo a gente.
E aquilo que eu volto a falar, que eu te falei até antes de você ler todo o texto, né? Era golpe, era intervenção militar, era fraude de urnas, era esse o contexto que ele pegava. Você, eu não me recordo se você postava ou não, que era muita coisa. Mas era difícil de procurar pelo volume que você postava de coisas. Você tweetava o dia inteiro, você postava no Instagram o dia inteiro, aquilo era terrível. O Generoso já era um volume menor de postagem. Já era mais fácil de localizar uma coisa ou outra. E ele falava, se eu não me engano, de acordo com o que eu estou lendo aqui, acredito que seja isso. Ele falava coisas de golpe que você talvez não falasse, de intervenção militar, esse tipo de coisa. Então você tinha postagens mais cuidadosas, acredito eu, naquela época, entendeu? Que dificultava encontrar. E fora o volume de coisa que você postava. Era terrível. Então, eu falei pro Alan esses dias, era um pesadelo. E eu, especificamente falando sobre o Alan também, você sentia que havia alguma animosidade especial contra alguns indivíduos, como por exemplo o Alan, como por exemplo a mim, como por exemplo o Constantino? Você acha que o Alexandre tinha inimigos preferidos? Hoje sou eu, né? Já te falei isso. Mas antigamente era Alan, você, Constantino, que estavam aí fora, Zambelli, é praticamente esse daí. Óbvio que tinha com menor busca, Daniel Silveira, Nicolas pedia, Bia Kicis pedia, mas você, o Alan e o Constantino era o top one. E você lembra de alguma coisa do Eduardo Bolsonaro? Naquela época ele não estava muito no radar. Não. O radar maior ali era ver se eles publicavam alguma coisa referente a golpe, a botar movimento em rua. Não. E você tá falando com o Magno Malta, eu não tinha reparado isso, mas o Magno Malta falou assim, eu não entendo por que ele nunca fez nada de fato. Nunca teve nada do Magno Malta. E o Magno Malta falava, a gente até hoje, falei pra você, conversando com o Magno Malta, a gente tenta entender o porquê que com o Magno Malta ele nunca fez nada, mesmo o Magno Malta se manifestando. O Magno Malta é muito gente boa, é difícil não gostar do Magno Malta. Se você tá com o Magno Malta para bater papo, você fica 10 horas conversando com ele. Um abraço aí pro Magno Malta. Mas é difícil, né? A gente não conseguia entender. O próprio Magno falou pra mim, não entendo. O Paulo Figueiredo Show é líder de audiência no horário. Tá desbancando até a Globo News, acredita? E isso mesmo com bloqueio, censura, conta congelada. Mas não é mágica. É porque gente como você me apoia. Quer dizer, você que apoia mesmo, não só que assiste camarote. Aqui não tem grana da Secom, nem da USAID. Então, se você ainda não faz parte disso, agora é a hora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoio ou use o link e o cupom na descrição. Com $5 você já apoia. Com 49 vira patrono Gold. Não seja cúmplice da Globo e do regime. Se torne meu apoiador agora. Link na descrição. O Dirceu tá morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e o povo se revoltar. Ou ele tá mandando matar o Bolsonaro e ele tá fazendo esse discurso pra fingir que ele não tem nada a ver com isso. Pô, eu mesmo falei que ele não tinha que ir preso, saúde dele, coitado e tal. O Dirceu é um psicopata completo, né? Não se altera, né? Tá ali sempre com o mesmo tom de voz. Segura a onda aí, que matar o Bolsonaro vai ser ruim pra todos nós. Dirceu assassino. E não sei se Alan e Max viram a entrevista do José Dirceu à BBC, dizendo que ele não deseja um mal a ninguém. Não, ninguém. Não. E que o... Deixa eu só falar pra vocês. Daqui a 36 minutos eu tenho que parar no Supercharger de novo. E aí eu volto aqui, pode ser? Show. Então tá, vai lá. A gente vai entrar agora em assuntos que você trouxe pinceladinha já, que é a desgraça do kit reeleição do Lula. Daqui a pouquinho você chama de novo. Mas o José Dirceu, Max, disse isso, que ele não deseja o mal a ninguém e que o Bolsonaro não tem condições, claro que ele defende a condenação do Bolsonaro, defende a prisão do Bolsonaro, mas uma prisão domiciliar, porque o Bolsonaro não tem condições de saúde, é um ex-presidente da República, já passou de 70 anos, tem graves problemas de saúde provocados, não esqueçamos, por uma facada que ele levou e que a turma do Dirceu, lamenta, né, que tenha sido uma facada entrando e saindo, não teve a giradinha. Diga. Desculpa. Pode falar. O Dirceu tá morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o Bolsonaro e o povo se revoltar. É possível. É bem possível. Não, pra ele falar isso, só tem duas opções. Ou ele tá mandando matar Bolsonaro,
e aí ele tá fazendo esse discurso para fingir que ele não é o responsável pela morte dele, ou ele tá com medo de que alguém mate o Bolsonaro e isso afete o Lula e o PT. O povo se revolte. Não tem a terceira opção. Só tem essas duas. Ou ele tá mandando matar o Bolsonaro e ele tá fazendo esse discurso para fingir que ele não tem nada a ver com isso. Pô, eu mesmo falei que ele não tinha que ir preso, saúde dele, coitado e tal. Ou ele sabe quem vai mandar matar o Bolsonaro e ele tá falando, ó, galera, segura a onda aí, que matar o Bolsonaro vai ser ruim para todos nós. Disse o assassino. O Bolsonaro tem força já faz um bocado de tempo, e um Bolsonaro mártir, não, pelo amor de Deus, que isso nunca aconteça, mas teria mais força ainda, né? E talvez o Dirceu tema realmente algo nesse sentido. A entrevista dele é aquelas coisas, né? O Dirceu é um psicopata completo, né? Não se altera, né? Tá ali sempre com o mesmo tom de voz, aquela vozinha mansa, falando as maiores barbaridades, mas sempre do mesmo jeitinho, a expressão não muda. Toda vez que eu falo de... É só isso, desculpa aí, valeu. Eu vou Valeu. Tranquilo. Perfeitamente indo de modo. Toda vez que eu falo da elite brasileira que manda no país, uma das pessoas, que é um grupo seleto de pessoas, é um grupo pequeno, mas uma delas é o Dirceu. Né? Uma dessas pessoas é o José Dirceu. Ele é uma pessoa que está nos bastidores, é uma pessoa que está puxando os fios das várias marionetes ali do PT e outros da esquerda brasileira. Tá? Então, quando você vê o Dirceu falando, a gente tem que prestar muita atenção, porque você vê um pouquinho do Deep State, né? Você vê um pouquinho de quem está lá em cima puxando os fios, que a gente vê o movimento aqui embaixo. Eu acredito, Lacombe, o que o Alan falou faz todo sentido, e eu vejo também que ele está em campanha. Tá? O José Dirceu, isso já vazou na imprensa, de conversas de bastidores, estaria pensando em se tornar presidente da Câmara dos Deputados em 2027. Né? Então ele viria a deputado federal no ano que vem e depois ele ficaria como presidente da Câmara. Lembrem-se que muito já se falou sobre a questão de semipresidencialismo. Tá? Semipresidencialismo. Então, os presidentes das casas, num sistema de semipresidencialismo, por exemplo, eles têm muito mais poder do que hoje. Apesar que hoje a gente já quase vive um semipresidencialismo no sentido de que o presidente das casas tem um poder imenso. Né? Na verdade, não é nem semipresidencialismo, é uma coisa meio errada, né? Um sistema político muito equivocado quando você tem um presidente de uma casa, porque isso não acontece nem em parlamentarismo, né? Você tem um presidente de uma casa, como a da Câmara de Deputados ou do Senado, que ele consegue sobrepor a vontade da maioria dos deputados ou da maioria dos senadores. Isso é uma coisa completamente absurda que está hoje, né? É assim que funciona, pela própria Constituição, pelo próprio regimento interno da Câmara de Deputados do Senado, e que não deveria ser assim. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso já entendeu que, olha, se a maioria dos senadores quer uma pauta, se a maioria dos deputados querem uma pauta, não importa quem seja o presidente, ele tem que permitir que aquilo seja pautado. Tá? Ele não tem um direito de veto. Não é direito de veto que ele tem. Né? O que ele está ali, em princípio, é para organizar. Ele não está ali como um super deputado ou um super senador. Então, o Dirceu, vocês imaginam o problema que vai ser o Dirceu, presidente da Câmara dos Deputados. Então, para mim, ele já está fazendo campanha como presidente da Câmara dos Deputados. Deus ele já está vendo ali a longuíssimo prazo, tá, do que ele pretende fazer. E, para mim, é muito claro essa estratégia do Dirceu vir como deputado federal e depois como presidente da Câmara. Aí você poderia pensar, poxa, mas não seria melhor ele fazer esse esforço para a presidência, alguma coisa assim? Na verdade, não, porque a presidência, ela te dá uma série de problemas, uma série de limitações. Você pode ser pego por improbidade administrativa, crime de responsabilidade. E como presidente da Câmara, você consegue fazer coisas que vão afetar o país inteiro, tá? Que vão afetar o país inteiro de maneira muito mais direta. Você não precisa passar por um ministério X, Y, Z e você faz ali
tem que colocar, né, um processo para ver quem vai ganhar aquele processo ali, quem vai pegar aquela obra, quem vai fazer não sei o quê. Ou seja, como presidente da Câmara, não. Você simplesmente pega ali a pauta e guarda. Os líderes vão ter que conversar com você, os líderes partidários, maioria, minoria, oposição, não sei o quê. Ou seja, o presidente da Câmara dos Deputados hoje ele tem um super poder, tá? Assim como o presidente do Senado. E o Dirceu tá com esse objetivo. Para mim é algo gravíssimo se em 2027 a gente ter um José Dirceu como presidente da Câmara. Claro, estou te falando como as coisas estão hoje, né? Daqui até a eleição tem muita coisa para acontecer, daqui até 2027 tem muita coisa para acontecer ainda, isso pode mudar. Mas no momento, para mim, está muito claro que isso é uma estratégia, isso é uma maneira de mostrar assim, olha como eu sou sensato, né? Olha como eu entendo todos os lados, olha como eu vou saber dialogar com a oposição, como eu vou saber dialogar com a direita. Olha só, eu não sou o maluco do Alexandre de Moraes, né? Eu não sou o doido do Lindbergh. Então, para mim, ele já está construindo aí tentando construir uma reputação, obviamente querendo que as pessoas sofram de amnésia, esqueçam quem ele é e tudo que ele já fez, né? E daqui para frente ele vai, provavelmente, tá? A minha aposta é que ele vai adotar esse tom mais conciliador, né? Esse tom assim de alguém que ouve todos os lados, que vai entender todo mundo e vai conseguir ali fazer a mediação, tá? Eu acredito que é uma estratégia do Dirceu para vir a presidência da Câmara em 2027. Óbvio que ele vai ter que ganhar a eleição de deputado federal, o que não é tão difícil, porque você tem o tal do quociente eleitoral, então mesmo que você tenha 1000 votos, você pode acabar virando deputado federal e depois presidente da Câmara. Na verdade, todos os presidentes da Câmara anteriores foram assim, né? A maioria deles, todos eu não sei dizer, mas Rodrigo Maia também foi um dos menos votados ali mas o PT teria que ter a maioria na época, né? Câmara, e faz muito tempo que eles não têm. Pois é. Essa que é a questão. Hoje, em 2 minutos e meio, eu resumo 3 pautas que dominaram a conversa política recente. A saída do ministro Luiz Roberto Barroso da presidência do STF, as denúncias divulgadas por Tagliaferro e a conversa atribuída a José Dirceu, que muitos classificaram como estranha por soar favorável a Jair Bolsonaro. Primeiro, Barroso. A presidência do Supremo é rotativa e tem mandato definido. A saída de Barroso do comando marca a transição institucional prevista e abre espaço para nova gestão, com ajustes de prioridades, agenda de julgamentos e estilo de comunicação. Impacto prático: sinaliza a continuidade das decisões colegiadas, mas com possíveis mudanças no ritmo de pautas sensíveis e no diálogo com os demais poderes. Segundo, as denúncias de Tagliaferro. Nas redes, ele apresentou alegações que envolvem supostas irregularidades e influência política. Pontos essenciais para acompanhar: quais documentos e evidências foram exibidos? Quais nomes são citados? Que órgãos de controle foram acionados? E se há investigações oficiais abertas? Até aqui, o debate público se divide entre quem vê indícios relevantes e quem cobra cautela, pedindo verificação independente e o contexto completo do material divulgado. Terceiro, a conversa atribuída a José Dirceu. Um conteúdo que circulou foi interpretado por parte do público como um gesto tático a favor de Bolsonaro. Há 2 leituras principais. A primeira, de cálculo político, analisando o cenário eleitoral e possíveis alianças pontuais. A segunda, de descontextualização, argumentando que trechos isolados podem alterar o sentido do diálogo. Elemento-chave: confirmar autenticidade, data, contexto e íntegra antes de tirar conclusões. Em resumo, temos uma transição institucional no STF, denúncias que exigem checagem formal e um áudio cujo contexto ainda é disputado. O ponto comum entre os 3 temas é a necessidade de separar fato de narrativa e acompanhar os desdobramentos oficiais. Se este resumo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder as próximas atualizações. Isso fortalece muito o nosso trabalho por informação clara e objetiva.